E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal no trilhante, agora em matéria de direito penal, conforme consta no julgado em questão, em que nós temos a seguinte tese. Na condenação por tráfico privilegiado, o juiz deve fixar o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, desde que inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase de dosimetria, o réu não seja reincidente, a pena não supere 4 anos, e seja igualmente obrigatória a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando observados os requisitos legais. Aqui nós temos, na verdade, um procedimento de edição de súmula vinculante muito importante, então eu recomendo muita atenção nessa aula. O tráfico privilegiado deve levar ao regime aberto quando o agente tiver circunstâncias judiciais favoráveis, não for reincidente e a pena for de até 4 anos. Admitida a conversão para PRD se os requisitos da conversão forem cumpridos. Inicialmente, nós precisamos entender que o tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena que incide na própria lei de drogas por meio da terceira fase do cálculo da pena, cujo objetivo é punir de maneira menos severa aquela pessoa que não cometeu um crime tão grave, segundo a lei de drogas. É importante atentar que o objetivo da lei de drogas é punir a circulação da droga, o que significa que essa circulação não precisa ser simplesmente econômica, embora em 99% dos casos ela envolva dinheiro. Algumas situações têm uma circulação recreativa, por exemplo. Inclusive, o consumo coletivo recreativo é uma hipótese equiparada de tráfico de drogas. Mas, no caso concreto, o que nós temos é o tráfico privilegiado. E ele é privilegiado porque o agente é primário, ele não tem maus antecedentes e ele não se dedica a atividade criminosa ou organização criminosa. É aquela situação da pessoa que foi pega uma vez traficando drogas. Levando em consideração todo o contexto da realidade carcerária do Brasil, entende-se que o tráfico privilegiado vem sendo uma medida que não só retira a hediondez do crime, mas também tem como objetivo desafogar o sistema penitenciário de pessoas que inicialmente entram com um tipo de gravidade e saem do sistema prisional com uma gravidade muito maior. Não é novidade para ninguém de que muitas penitenciárias, muitas prisões se transformaram em verdadeiras escolas do crime. Muitas penitenciárias têm o seu comando, embora administrativamente preservado pelo Estado, na prática afetado pelo PCC, o primeiro comando da capital, ou o Comando Vermelho. E esse controle faz com que pessoas, a princípio, não tão, digamos assim, inclinadas para o crime, como pequenos traficantes, se transformem em grandes traficantes ou integrem organizações criminosas e que depois saiam da prisão dispostos a praticar crimes muito mais graves do que aqueles que antes eles haviam justificado a sua entrada no sistema prisional. É importante atentar que essa interpretação como um todo levou o Supremo Tribunal Federal a fixar, por meio de uma súmula vinculante, um regime aberto em abstrato, praticamente, uma vez que, cumpridos os requisitos, é obrigatória a imposição de regime aberto. É claro que, no caso concreto, podemos imaginar algumas situações em que o regime semiaberto seja justificado, mas, para tanto, o juiz da causa, o juiz de primeira instância, precisará ter um ônus argumentativo acima do normal, uma vez que, segundo a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a regra é que, se as normas do tráfico privilegiado estiverem presentes, o agente precisa e deve ser posto em regime aberto. É claro que, consequentemente, como ocorre na maior parte das vezes, quando nós estamos falando de regime aberto, também existe a possibilidade de conversão da pena. E a pena que inicialmente é privativa de liberdade passa a ser restritiva de direitos. Mas é claro que, sendo restritiva de direitos, nós precisamos observar os requisitos, ou seja, é preciso que haja uma circunstância social, uma personalidade favorável. É claro que o crime também seja praticado sem violência ou grave ameaça. Mas, se nós formos observar, o tráfico de drogas pode ser perfeitamente praticado sem violência ou grave ameaça. E o tráfico de drogas privilegiado, por si só, é uma circunstância que leva em consideração a primariedade e os bons antecedentes. O que significa que, se o agente é primário e tem bons antecedentes, a chance de ele ter uma boa personalidade e uma conduta social favorável para uma conversão em PRD é alta. Logo, nós podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal está montando um combo aqui, no sentido de que, olha, juízes de primeira instância, se você vê alguém com uma aparência de pequeno traficante, um pequeno comerciante de drogas, tenta dar um regime aberto e tenta dar uma PRD. É, como eu disse, uma leitura ampla de tudo que está acontecendo, não só do direito,
mas do sistema prisional como um todo. Há uma tentativa de não superpopularizar as penitenciárias e, portanto, tentar deixar nas penitenciárias quem realmente é perigoso. É uma tentativa de fazer com que o tráfico privilegiado seja cada vez mais visto como um crime, que de fato é, mas um crime menos grave e que não gere tantas consequências negativas a longo prazo, como vem acontecendo anteriormente. Perfeito, meus amigos? Por olha só. Um abraço. Até mais.